Vidas negras importam. Máximas de Luiz Gama. Todo escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata em legítima defesa. A escravidão nasceu da moral religiosa, tem sido tolerada por todas as seitas. Humildade e a escravidão nasceram gêmeas e foram certamente educadas pelo catolicismo. A escravidão é uma espécie de lepra social. Tem sido muitas vezes abolida pelos legisladores e restaurada pela educação sobre aspectos diversos. Os brancos que têm tanto orgulho de sua cor devem lembrar-se que as pérolas mais finas são produzidas na lama. O livro é o mais útil e sincero amigo do homem bom. A democracia é como o tempo, não pode existir sem as suas tempestades. Máxima de Luiz Gama. Salve, meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer da gente vir conversar sobre notas de escurecimento. E hoje eu vou oferecer essa conversa, além de homenagear a Luiz Gama, André Pinheiros, Jader Nicolau Júnior, Divina Raquel, Luciana Pulciano, Neuza Costa e Denise Nascimento. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de conversar com Jefferson Dantas. Salve, Jefferson, bem-vindo, querido. Como está? Estou bem, salve, salve a todos. Como dizia Ciro Monteiro e Adelson Alves, a gente gosta de imitar as coisas boas, axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá e boa noite para quem é de boa noite. É Oh, um prazer querido. muito grande estar aqui com você, com essa turma muito boa literária. Eu me senti também homenageado ao ver que, precedendo a minha fala, você fez essa homenagem a Luiz Gama, esse baluarte da, da nossa negritude, da nossa resistência do século XIX, e que vem agora sendo reestudado, né, pelos movimentos negros, né, colocado em lugar de destaque como deve ser, né, não como o herói da Marvel, o herói hollywoodiano, mas o herói tupiniquim, que é absolutamente necessário à construção da nossa brasilidade e da nossa resistência. Então, eu me senti muito, muito feliz quando você falou do Luiz Gama, e a gente às vezes se sente tão pequenininho na frente de um homem tão gigante, de uma história tão bonita como a dele, né? Que eu só tenho a aplaudir a sua iniciativa e a memória dessa nossa história. Bem, meu nome é Jefferson Dantas, eu sou professor, sou artista plástico, sou poeta. Bem, é muito estranho para mim, a essa altura do campeonato, eu falar que sou poeta, sou artista plástico, porque por uma questão de criação, a gente vem eu fui criado naquela linha de seguinte: primeiro a obrigação, depois a gente pensa primeiro o feijão, depois a devoção, né? É, então eu sempre fui quase que doutrinado na minha educação a pensar nessa parte. Então eu vim há muitos anos tentando matar dentro de mim aquilo que eu mais gostava de fazer, porque eu achava que era errado querer fazer arte, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que produzir, eu tinha que, e ainda tenho que fazer isso. Mas eu fiz faculdade de História, comecei a dar aula, né? E sempre escrevendo minhas poesias. E o que eu fazia com as poesias? Eu jogava tudo fora, eu queimava, eu tentava sufocar isso de qualquer maneira. Jefferson, querido, se apresenta, fala para nós aonde você está, porque você já, eu acho legal começar na história, mas nos localiza, que lugar, onde do Brasil você está, onde do Brasil você nasceu, por Tá, favor.
E, e como morador da Baixada Fluminense, Mesquita, Rio de Janeiro, né? A Baixada Fluminense, essa macro-região do Rio de Janeiro, ela não é uma região que preserva a cultura mais clássica, a cultura mais erudita, e, e eu não acompanhei, eu não consegui, eu não, vamos dizer assim, eu não me dedicava de corpo e alma ao que eu gostava porque tinha esse impedimento, né? Fui fazer faculdade de História e na Gama Filho, que eu cursei, fui bacharel licenciado em História, e dei aula durante um tempo em colégio da Baixada Fluminense, e depois eu fiz concurso para Marinha Mercante, fui para lá, e definitivamente lá não é o meu lugar, aquele lugar de ferro, ferrugens e água salgada, solidão, aquilo não era meu lugar, definitivamente. Aí eu sou portador de vitiligo, e eu fiquei, não 100%, mas eu acredito que uns 95% branco, meu corpo ficou por causa do estresse a bordo, solidão. Paralelo a isso, aí quando eu chegava em casa, eu procurava. Aí eu tive um filho, quando eu fui para lá, né? Casei, tive filho, e eu procurava fazer alguma coisa que eu tinha um pavor de meu filho me esquecer, né? Que ele era muito pequeno, né? E eu escutava as histórias a bordo que o pessoal falava que quando chegava em casa o filho não se lembrava dele. Então eu queria deixar pequenas lembranças para que meu filho nunca me esquecesse quando eu estivesse fora viajando. Aí eu comecei a relembrar das coisas que eu fazia nas brincadeiras de madeira, né? Na madeira que eu tinha em casa, alguns pedaços, e comecei a trabalhar essa madeira e fazendo brinquedinhos para deixar para ele lá, e isso foi aumentando. Paralelo a isso, eu comecei a sentir necessidade de escrever também, porque talvez escrevendo eu tivesse ali, eu começava a espantar os meus fantasmas, a minha solidão no mar, tudo, mas ao mesmo tempo eu sempre escondia, não botava para ninguém. Então foi paralelo o trabalho da madeira, o trabalho na poesia, retomando essa poesia, né? Então eu escrevia poesias para o meu filho, para minha esposa, quilométricas a bordo lá, né? Quando eu chegava em casa, eu tinha vergonha de mostrar, né? Não queria, eu queria falar, eu escrevia para meu pai, para minha mãe, para todo mundo, mas eu achava que por essa criação de ter que trabalhar, isso era uma coisa muito distante. Confesso que na minha juventude, quando meu irmão ainda estava vivo, ele foi assassinado em 96, nós fazíamos músicas, compunhamos músicas junto, era aquela coisa da juventude na década de 80, né? Mas depois da morte dele, eu não peguei mais no violão, e era muito interessante porque meu irmão era muito expansivo, ele era uma pessoa que ele conseguia, a gente ia para um bar tocar violão, ele botava um monte de pessoas ao redor dele, eu nunca tocava publicamente, eu só tocava com ele, né? Teve gente que, depois da morte dele, que não sabia que eu tocava violão, porque eu gostava mais de compor, eu não gostava de me expor dessa forma, eu tinha uma certa vergonha, alguma coisa, uma crença limitante em mim, né? Então eu fui fazendo essa, aí eu estou falando, rememorando isso que vem de muito tempo, essa parte de escrever, de compor, né? E aí, com a crise da Petrobras, eu conheci o desemprego na Marinha Mercante. Para me sustentar durante o tempo, eu comecei a pegar aqueles brinquedinhos de madeira e comecei a fazer para poder vender e tal. Tinha que me sobreviver, a crise estava feia. Nesse meio, eu conheci o IPCN, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, que eu não conhecia antes, né? Mas aí, quando eu conheci, fui convidado para ir para lá, porque eu fiz um curso de formação antirracista, senti essa necessidade de um conhecimento maior, né? De me descobrir enquanto negro, porque é interessante, alguns já nascem sabendo que são negros, né? Outros vão construindo a sua negritude no caminhar, não sabem que são negros, né? Eu fui um desses que não sabia que eu era negro, que sou negro, né? E me apoderar da minha negritude é uma aventura muito, muito gostosa,
porque a gente vai descobrindo os símbolos, vai descobrindo nomes importantes da nossa literatura, vai descobrindo o poder da mulher negra, que é uma coisa que eu passei a respeitar profundamente. Que mulher guerreira, mulher negra, né? E nessa descoberta teve uma delas, que é o que eu chamo hoje carinhosamente de madrinha, que é a Daisy Rosa. Eu peguei uma poesia minha, que é a única que eu não tinha jogado fora durante esses anos todos, não sei, eu gostava muito dela, que é Os Sete Pecados na Capital, e mostrei a ela essa poesia com muita vergonha, muita vergonha. E ela viu algum potencial no que eu escrevia. Mas eu suava pra caramba, que eu ficava pensando, ela não vai gostar. E aí, ao tomar contato, bastou. A gente, quando trabalha com arte, é uma coisa engraçada, né? Não pode elogiar, né? É igual criança, né? Não pode dar confiança. Deu confiança para a criança, ela faz bagunça. Elogiou o artista, aí a gente não pensa nem muito no retorno financeiro nesse momento, a gente pensa em fazer a arte. Então eu comecei a acreditar, quando ela falou que tinha essa beleza, acreditar que tinha alguma coisa de diferente nessa poesia, né? Então aí eu comecei a escrever, me dedicar, e eu acho interessante que nesse período que eu comecei a me dedicar nessa poesia, o ano passado eu participei de um concurso pelo Internacional de Poesia, consegui emplacar duas poesias no livro pela Seala, né, na Bahia. Esse ano teve um chamamento também de poesia pela escola, a parte da harmonia de escola de samba do estado, do município do Rio de Janeiro. Eu consegui também. Consegui uma outra antologia feita, patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e é uma coisa assim gostosa que a gente vai observando que essas conquistas a gente vai conseguindo. Eu fui conhecendo pessoas que já estão na estrada, que acreditaram antes em si há muito tempo, e são tão leves, é tão bacana. Com Fabiana, que já teve com você aqui, um bate-papo. Conheci o Hélice Mogg, que eu não conhecia. Nossa, aquele cara é gigante, né? Ele é enorme no conhecimento dele, né? E eu faço essa minha arte, tanto na madeira quanto na poesia, ela é um resgate da minha negritude, né? Eu não sei se é uma atitude individual minha, ou individualista, não sei, mas eu coloco nessa questão desse resgate da minha negritude, que eu acho importante, porque eu comecei a aprender certas coisas que eu não sabia, que eu não sabia, né? E aí eu acho interessante. Até estou cercado de alguns aqui para poder dar sorte. Lembra? Hoje é sexta-feira, tem que ser, né? Tem que dar sorte, me abençoa para não gaguejar, para não falar nada de bobeira. Mas nisso, eu queria ver aqui uma que foi quando, o ano passado, eu me assustei, quando eu olhei e falei, caramba, agora eu quero conquistar tudo, mas eu pensei, caramba, eu estou com 50 anos, vou fazer 50 anos. Aí me deu medo que eu falei, gente, eu já vivi metade de um século e não produzi aquilo que realmente eu queria produzir, né? E aí eu falei, não, agora eu vou produzir, que minha esposa maravilhosa, minha companheira, minha preta, ela é a minha alma gêmea, né? Que eu me emociono muito de falar dela, tímida, e eu comecei a ficar muito, sou muito falante, né? E ela é tímida, então a gente dá muito certo, porque ela de vez em quando olha para mim e é hora de eu calar a boca. E aí eu fiz uma aqui, chamada 50 anos. Não me peçam para ter calma, para ir mais devagar. Agora eu preciso comer de boca cheia, preciso dar grandes goles. Acordei confuso quando vi que me resta pouco tempo. Já vivi quase 50 anos e nem senti isso.
Ainda ontem eu era um menino, com muito tempo de sobra e pouca experiência. Hoje sinto cheio de experiência, mas o tempo está acabando. Então, por favor, não me peçam prudência nos meus sonhos atrasados. Tudo que eu mais queria na vida não passou de sonho e medo. Hoje eu vejo quanto tempo perdi com isso. Nunca fui feliz. Sempre faltava algo. Eu estava constantemente incompleto e com medo. Sempre sonhando escondido, deixava minha arte sob pedras e entulho, chamado medo. Entulho chamado obediência, renúncia. Ora, eu não fui moldado a ser o pacato cidadão. A força maior que me criou sabia disso. Hoje eu acordo suado sempre, com medo de meu tempo acabar, com medo de não ter realizado o que eu realmente fui programado a fazer. O tempo está me comendo devagarinho. Nem senti que mais da metade de mim já se foi. Então não me peçam calma, não me peçam para comer quantias menores. Preciso saciar a fome e a sede de minha arte. Mesmo que ninguém me valorize em vida, eu agora quero a minha vez no mundo dos meus sonhos, ver se tornar realidade. É isso que eu fiz, que é um perdão a mim mesmo, né? Por ter feito essa coisa comigo de segurar essa arte, né? Filho, vamos dizer assim, eu não me cabe nesse momento condenar ninguém, mas sendo filho de um nordestino que lutou muito para poder estar hoje com 79 anos de idade, né? Cujo apelido era Peta, fiz até essa semana uma homenagem a ele, depois se der tempo, ao Peta, né? Porque Peta era que ele era o capeta, aí virou Peta na infância dele, por isso que eu falo, me respeite que eu sou filho do Peta, né? Então, ele nessa questão de sobreviver, foi militar no período do auge do militarismo, mas ele era avesso do militarismo, ele não se adaptou ao próprio militarismo, mas tinha aquela coisa era o cuidado. Eu compreendo que a fala dele era ciente, ele não queria ver a gente é, sem um emprego, sem uma profissão, sem. Então, as falas dele, da minha mãe, era nessa linha, né? E aí hoje eu não tenho que condenar ninguém. Eu tenho que entender que a cabeça deles, eles tentaram dentro do que eles conheciam me ensinar o melhor que eles podiam, né? Não, Puderam. E hoje eu faço isso com meu filho. e é uma coisa que a gente está falando, dessa questão dos ancestrais, da nossa ancestralidade, Jefferson. Já semana passada a gente já conversou com a Kátia Fabiana e falamos dessa ancestralidade, porque também a gente precisa de um pouco, que a gente conversou já com ela, de uma questão da compaixão. A compaixão de entender assim que são de outros tempos. Você não faz. Você tem a mesma preocupação com seu filho, como eu tenho a mesma preocupação com minha filha. Só que a gente não vai fazer essa mesma coisa, mas a preocupação é a mesma. Como a gente vai cuidar sem cortar, né? Sem podar, cuidar, né? Se preocupar, mas é fruto, né? Dos elementos que a gente tem, né? Para falar. E aí eu quero que você declame o Peta, por favor, querido. Peta, meu Deus do céu. Aqui, Peta, não se meta comigo. Essa é minha palavra final. Eu sou o filho do Peta, filho do anjo torto arruaceiro, filho do desafiador. Hoje andando lentamente, cabelos grisalhos, envelheceu, mas não perdeu o viço. Não se meta no meu caminho. Sou filho do moleque de mira certeira, de baleadeira e cartucheira, caçador de timbu. Peta moleque levado, não havia vigia que o detivesse. Filho dileto das aventuras típicas de Lampião. Ladroeiro com seu bando de encapetados, comedor de coração de colibri. Com a mira acertada, não matava o passarinho lavadeira, que era protegido de Jesus. Moleque capeta que virou molecadamente o Peta, que quando precisou também foi bom de caneta. Hoje anda devagar, mas a língua afiada nas respostas mal criadas e da cerveja bem gelada, quem vê de longe o chama de senhor e cede o lugar.
mas o Peta está lá, preso num corpo hoje lento, contador de aventuras marginais de sua infância pernambucana. Que embalou a minha vida e que as sei de cor e salteado. Pois sendo filho de flamenguista debochado, do cabra-macho arretado, eu não ouso esquecer o velhaco Peta. Procuro ver nos seus netos o espólio de suas diabruras. Mas acho que o Peta era o Peta em si mesmo, pois sendo Peta de si, não passou essa herança. Vai continuar com ele em vidas póstumas. Pois não se meta comigo, eu sou o filho do Peta. Ele é o Peta, nenhum neto imitou ele. Que bom, que bom. Imagina como é que vai ficar. E essa parte dele, com a minha mãe, é a minha rainha, né? Dizem que o menino de 5 anos, ou de 50, ou de 60, quando ele olha para a mãe, ele tem o mesmo olhar para a mãe, ele não muda nunca, né? Olhar para a mãe é uma coisa muito, muito. Minha mãe é muito forte, né? E eu também, eu passei a olhar hoje ela frágil, né? Não frágil intelectualmente, mas frágil fisicamente, 78 anos. E a gente fica olhando para ela e eu fico pensando que eu pareço muito mais com ela do que com o meu pai. Inclusive na ranhetice, na chatice, tudo, até um pouco na aparência, né? E durante um tempo me incomodava me parecer com a minha mãe, mas hoje eu carrego um orgulho tão grande de parecer com ela, né? Porque eu vejo que mulher magnífica. Ela me ensinou esse respeito com as mulheres, né? E era ou na conversa ou na base da cabada de vassoura, que não tinha jeito, a gente, né? Me ensinou, né? Olha, vocês estão crescendo, não é mais o momento de andar de cueca dentro de casa, que tem suas primas no quintal. Essas brincadeiras não se faz, pode encostar a mão em algum lugar, não dá certo, né? Lá, uma coisa que ela falava, que a gente aprendeu a lavar, passar, cozinhar, passar, fazer tudo que ela falava, que a gente ia casar por amor. Não vai casar porque precisa de uma mulher para fazer as coisas dentro de casa, né? Então, essa mulher é magnífica, né? É uma exímia contadora de história, nossa senhora. E aí, nessa contação de história dela, aí eu pego e conto eu fiz uma prosa poética, né, para ela, que é chamado de Sobre Todos os Dias de Minha Mãe, Cafezinho. O tempo deveria ser menos cruel para com o amor miudinho. Sabe aquele amorzinho gostoso que aquece o coração? Amor miudinho de mãe. Amor traduzido no cafezinho fora de hora. Neste momento está sendo engolido pela sede da pressa. Queria tanto pedir ao relojoeiro universal para parar o tempo durante um tempo do tempo de minha mãe. Isso, todos os tempos juntos, parados, e somente o cafezinho quentinho. As historietas na voz de minha mãe tomam ares épicos, mas o implacável mundo gira. Vista de longe, é tão pouquinha, ligeira no andar, não é frágil, mas já com suas forças diminuídas. É gigante no domínio das historietas de gente comum. Que mais uma vez afirmo, na voz de minha amada mãe, cada personagem é um herói ou canalha em si mesmo. Minha mãe, como eu queria parar o tempo, e todos os dias cochichar no ouvido do relojoeiro universal e pedir: dê-me mais um pouquinho de tempo com ela. Deixe que suas repetidas frases de conselho sejam faladas mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Observei que nesses últimos anos sou tão ela que me parece coisa de alma. Nossos humores e o danado do amor ao cafezinho fora de hora. Eu me culpo todos os dias por simplesmente não conseguir parar o tempo e sentar ao lado de minha mãe, beber o café e ouvir seus contos heróicos. Ela se lembra, ou se propõe a lembrar, ou esquece que não se lembra e passa a lembrar uma nova lembrança das felizes ou infelizes falas de seus personagens,
de memória afetiva. Memórias vividas ou construídas. Não é mentira. Para que mentir? Apenas contamos nossos fatos de acordo com a nossa memória de contadores de história. E sempre um cafezinho. Mas o tempo continua rolando, e nos arrolando, e a testemunhar que ele passa impassivelmente cruel. Então, cada gole do cafezinho, cada conto épico deve ser um evento em si. Eu sou orgulhosamente enganador, enganando a morte de minha mãe. Estou herdando do tempo gerundiano da longa duração as suas predileções e ranhetices. Me vejo tão ela, que dela eu assumo a parte mais bela e obscura. De Sartre, que nosso amor às prolixas relações humanas e ao cafezinho não cessarão no tempo, pois meu filho, que está a enganar a minha morte, tocará adiante o nosso projeto genético de vida, de contar histórias infindas, vividas ou imaginárias. Meu filho também é um grande contador de história, né? Então, eu comecei a redescobrir essa minha família, a, a, a redescobrir a negritude, e eu começo a colocar isso na poesia, vamos dizer assim, eu acordo 4 horas da manhã, faço um relógio assim, principalmente se eu tenho fica alguma coisa que o olhar do o observador da arte, né, que olha aquilo, então eu preciso do silêncio. Eu não sei também, até uma coisa que eu penso, eu não sei se eu preciso do silêncio para escrever, ou se eu ainda estou naquela de me esconder para fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é fazer arte. Entendeu? Eu não sei. Ainda isso eu tenho que resolver comigo, de não ter a vergonha de fazer aquilo que eu adoro fazer, né? Escrever. E eu passei até vamos dizer assim, daquela barreira de pensar que se as pessoas vão gostar ou não. Tem sempre um que gosta. Vamos dizer assim, eu não escrevo para milhões. Eu não faço uma peça de arte para milhões. Eu faço para uma pessoa. Então, às vezes, tem peças minhas de madeira que demora aí 1 ano para sair. Aí eu pego, coloco na vitrine. Apenas uma pessoa vai comprar. Eu não faço para 20, 30, 1.000 pessoas comprarem uma única peça. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Quando eu faço uma poesia, eu comecei a perder o medo do ridículo, né? Quando eu vejo que tem tantas pessoas que estão fazendo coisas bonitas porque simplesmente se libertaram. E é muito bom se libertar, né? É maravilhoso, né? E eu estou falando, olhando aqui também, eu quero fazer uma homenagem, claro, essa daí não pode ser a deixar de fazer, é uma homenagem à minha preta, né? Que é a minha amada, Flor, o nome da poesia, que é: eu tenho um jardim imenso a perder de vista. Posso caminhar dias e dias que meu jardim não tem fim. Lá não há flores diversas, só existe uma flor, flor única e singular, minha rosa negra. Ela está centralizada, encantada, cheirosa, e não são várias do mesmo tipo. É só uma única flor, de que qualquer ponto do meu jardim infinito eu a vejo e sinto seu cheiro. Só eu posso alegremente regar. Ela só abre suas pétalas para mim. Flor com espinhos que nunca me arranham. Flor preta do cabelo de rainha. Flor negra de perfume amadeirado. Flor mãe do meu rebento. Não preciso de mais nada em meu jardim. Só ela, única, absoluta, rainha em forma de rosa negra. Essa é a minha preta, que me encanta todos os dias. E eu sei que tem muitos anos ainda de casamento com ela para eu desvendar tantos mistérios. É isso que me intriga. Ela não se revela, tem muitos mistérios aí. E vamos dizer assim, nessa caminhada também comecei a visualizar. Tem uma coisa engraçada que eu observo. Quando estou nessas feiras de artesanato, né, eu adoro vender, eu adoro conversar com as mulheres pretas. Plínio, é uma coisa engraçada que isso retoma a própria essência de como nós viemos parar aqui.
as nossas quituteiras, a nossa ancestralidade que teve que se virar de toda forma, nossas negras de ganho que tiveram que a nossa ancestralidade, né? Eu estou na barraca lá, vendendo, trabalhando, aí uma olha uma peça, a mulher não negra, ela fala assim, eu vou conversar com meu marido para ver se eu compro. A mulher preta, às vezes ela não tem o dinheiro todo, ela fala assim, quanto é a peça? Aí eu falo o preço, você divide? Divido, claro, minha irmã. Eu vou levar, olha, se eu não levar hoje, guarda essa peça que tal dia eu venho, pego e levo. Ela é dona de si, é interessante que eu não é uma pesquisa, não tem nada de científico, é uma questão muito empírica essa observação, essa, essa predisposição a essa liberdade que ela tem dos ganhos dela, do que cabe no orçamento dela, vamos dizer, dessa conquista que foi necessária. Não foi nada assim porque por acaso. Foi necessário ela criar essa independência financeira, porque nós, no passado, né, Negão, nós deixamos muitas delas aí com os filhos nas mãos e elas tiveram que se virar sozinha e isso talvez não, com certeza, isso foi repassado para as filhas, de não depender tanto assim da opinião masculina e correr atrás do trabalho dela, do que elas querem. Então, eu adoro quando chega uma lá e olha, conversa tal. Aí vamos conversar, minha irmã, qual o problema? Eu já vendi peça para cliente que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, pode levar que eu sei que você vai me pagar. E ela me pagou depois, porque pela conversa que estava ali, eu falei, ela não vai me. Aí minha esposa fala, você confia em todo mundo? Confio. Confio. Bateu, deu aquela química ali. Falei, essa pessoa ela vai levar, ela nunca levei nenhum tipo de prejuízo e foi. Eu queria. Agora, essa poesia que eu guardei, que eu deixei guardado, que eu mostrei à colega, quando eu fiz a faculdade de História, antes um pouco, eu tenho um filho, e ele está com 11 anos, e ele tem TDAH, né? E aí eu fui tentar entender para poder, vamos dizer assim, não criar, não fazer nenhum tipo de cometer algo que eu pudesse me arrepender em relação à cobrança dele, né? Então eu fui estudar o que era. O que mais me deixou assustado é que quando eu fui entender sobre ele, eu fui entender sobre mim mesmo, sobre esse meu período. Como, por exemplo, quando eu fiz faculdade, todos os meus colegas de faculdade eles se formaram 3, 4 anos antes de mim. Então eu carregava, até pouco tempo atrás, eu carregava uma vergonha muito grande de não ter formado com a minha turma. Porque o meu tempo de leitura, o meu tempo de estudo é diferente. Eu achava que eu não tinha capacidade de levar a faculdade até o fim, né? Meus colegas se formaram em 2001, minha turma, eu me formei em 2005. Era tudo muito lento, era tudo muito atabalhoado, muito complicado para eu poder entender. E ao estudar sobre o meu filho, eu fui começando a ver que eu falei, caramba. Aí perguntei ao neuropediatra dele, eu falei, isso que meu filho tem é genético? Aí ele balançou a cabeça positivamente. E aí eu comecei, eu estou nessa viagem, entendeu, Plínio? De me entender, de me conhecer e de despertar meu potencial, observando, por exemplo, na hora de eu estudar, de ler, eu tenho que cortar a internet, eu tenho que cortar um monte de coisa, porque eu comecei a ver que essas coisas me distraem. Me lembrei que quando eu era criança, adolescente, assim, o meu irmão, ele me sacaneava muito, porque ele falava que eu ficava, quando eu estava quieto, ele falava assim, ele falava para os colegas, tá batendo altos papos com o cérebro dele. Meu irmão sozinho tem 2 ali, porque ficava viajando sozinho. E eu vejo isso no meu filho. Até dirigindo, às vezes estou dirigindo, daqui a pouco paro, começo a pensar numa peça, a minha esposa dá uma cotovelada, volta a prestar atenção no outro, eu desligo. Então, e aí, no ambiente da faculdade, eu não estava me adaptando.
E aí aí eu fiz uma poesia falando sobre essa, não sobre essa adaptação, mas a arrogância da academia, que às vezes não consegue entender que alguém ali tem um problema e olhar diferente. Eu sou professor, então eu falo para os meus alunos, eu tenho as mesmas dificuldades que os alunos com TDAH. Então, eu chego muito perto do aluno que tem essa dificuldade, né? Aliás, eu até essa semana eu fui minha coordenadora, ela falou que eu deveria fazer um curso de magistério, porque eu me comporto muito mais como um educador do que aquele que repassa um conteúdo, né? Que tento entender meu aluno na complexidade que ele exige, né? Por quê? Porque eu sei como é que é. Eu tenho um aluno que eu tenho que estar toda hora batendo na mão dele. E aí, cara, abraço ele, converso, bato na mão dele, porque eu sei que nos olhos dele são os meus olhos quando estava viajando na aula, o professor falando, eu me desligava totalmente. E aí eu boto aqui, que é a poesia Água de Torneira, coisa que a gente bebia quando era criança, né? Água de torneira. Estou começando a ficar cansado das mentes brilhantes. Os intelectuais de óculos nas pontas dos seus narizes me deixam preocupado e atônito. Quero muito sentar com gente simples, de boca sem escova. Talvez no meio dessa gente eu me encontre, mas com certeza em meio aos arrazoados eu sempre me perco. Creio na ciência, mas adoro um cafezinho passado em coador de história longa. O novo não me assusta, o profundo não me causa estranheza, mas a forma como tentam explicar me causa espécie. Quero o aperto e o abraço despreocupado. Não quero os tapinhas nos ombros dos doutores. Não preciso disso. Eu preciso beber um cafezinho e um copo de geleia. Alimentar com as mãos os que têm fome. Tantas mentes inteligentes que não disseram-me um olá despreocupado. Sempre os títulos, as teses. Estive sempre com saudade de gente simples. Só de ver gravata eu fico assustado. Sou visto como um menor, sem tese, sem título. Para ser reconhecido, preciso engravatar-me também? Se eu não voltar, eu sou pão com ovo, eu sou água de torneira. Nunca serei café encapsulado, sem vida, mecânico, engravatado e olhando de cima. É um pouco dessa simplicidade que. E eu vejo alguns colegas por aí, não nesse momento, mas eu já vi professores que se colocam de modo muito arrogante com o aluno e não consegue entender que ali tem uma mente, que tem um mundo que, de repente, não consegue alcançar aquela turma ali, né? Eu tive uma professora de português que eu tinha um caderno de 10 matérias para todas as matérias e um caderno de 10 matérias para ela. Quando terminava a aula, sem cerimônia nenhuma, na década de 80, ela ia lá, arrancava aquelas folhas que eu copiava do pai e falava, copia tudo de novo. Eu acho que hoje, olhando isso, é uma agressão muito forte que faz um bloqueio na cabeça ali, que hoje, quando eu vejo algum comentário nessa linha de que o aluno não serve, aí eu lembro de mim e falei, caramba, eu servi, eu só não sabia me expressar. Então, esses alunos que são considerados menores, os que não conseguem alcançar a turma lá, eu sempre tenho um trabalho voltado para eles. E nessa redescoberta da minha negritude, eu comecei a ver o quanto de negro eu sou e o quanto de coisa da minha cultura eu passei, mesmo tendo feito a faculdade de História, sem ver, que é interessante, né, que essa história europeizante, né, que a gente centrada nos eventos da Europa e que hoje tem até aqui uma peça aqui que a gente está fazendo, homenageando o continente africano, a gente vem nessa esse resgate. Tem uma colega ela mora na Alemanha, Ana Flor Bela. A voz dela era uma voz assim, era uma voz, talvez por morar muito tempo fora do Brasil, uma voz tão suave, uma voz tão bonita. Eu não conhecia pessoalmente, até hoje não conheço pessoalmente, só por
pela internet. E aí eu comecei a visualizar nela a nossa negritude, né? E aí eu peguei, em homenagem à voz, o som da voz dela. E as vozes que vêm falando não somente da negritude, mas da questão indígena, porque meu pai tem essa origem indígena também. Eu fiz aqui uma poesia chamada Voz, que é Voz. No dia em que eu aprendi a escutar, nunca mais parei de ouvir vozes. Antes era um incômodo, pois só ouvia sussurro, algo meio inaudível, sei lá, mas tinha algum som, tinha ritmo, tinha poesia, e eu não conseguia distinguir direito essa sensação. Moldado e fadado ao silêncio, só ouvia sons estranhos, músicas estranhas, ritmos que não eram os meus de verdade. Mas tinha um sussurro gostoso que embalava o meu sono. Era preciso dormir para voltar para as vozes doces. Acordado, eu ouvia ordens, ouvia marchas e sinfonias. Ouvi um som das algemas, da porta da caçapa se fechando. Ouvi um som do chicote estridente. Talvez por isso nunca consegui falar e dançar. Um dia, frontalmente, a voz chegou. Chegou mansa e carinhosa. Chegou forte e com ritmo. Chegou através das pretas mulheres indígenas. A voz chegou com um cheiro ocre, conforme o cheiro de floresta. Chegou do deserto e da savana, da estepe e do Mediterrâneo, dos afluentes da Amazônia. A voz veio molhada das águas dos rios pretos, Rio Nilo e Níger. A voz clara e evidente descansava à sombra dos Kilimanjaro e Baobás, das redes preguiçosas indígenas, das drogas do meu sertão. A voz, através das acácias, está curando as minhas feridas na pele. Hoje remexo meu corpo ao som dessas vozes. Não preciso dormir para sentir paz. E ouço, caçula moleque fubá, quitanda dendê abadá, muvuca, macumba, axé, cachaça, uíca, cafuné. Cafofo, giló, zumbi, tucum, tangará, buriti, atotô, cacunda, chororô, mumunha, milênio, xangô. Caipira, giral, xará, sapé, mutirão, sairá, tacape, aipim, potiguar, saci, giripoca, gerivá. E hoje, no Balé das Palavras, eu canto, danço e remexo. Sou um negro indígena inquieto para as rimas desse desfecho. E aí a gente está reconhecendo, eu comecei a entender essas palavras, essas vozes que estão vindo, talvez, no silêncio da madrugada que vem, eu vou colocando no papel. E, bem, eu com essa, nessa andança dessas feiras, e eu falo que sem essas mulheres, como dizer assim, sendo parido de novo, né? Fui sendo parido de novo. Eu vi uma vez uma discussão. A princípio, eu achei o cara, a princípio, não, ele é abusado, ele é muito abusado, a pessoa, mas eu vi não o abuso do cara, eu vi a classe da negona respondendo a ele. E aí ela é uma advogada e o cara desacatando, falando, ele não se mostrou nem um pouco respeitoso no debate, e ela não perdeu a linha, não perdeu o salto. E aí eu fiz para essa colega uma poesia chamada Abusada. Ela, andei ouvindo por aí e falo em voz baixa que sou negra abusada, que sou preta do cabelo duro, que fui feita para o trabalho. Às vezes, sendo menos retinta, seria boa de cama. Hoje eu aprendi a gargalhar, mas rio de não alienada que já fui. Rio pelo poder que tenho agora. Sou preta sim, de cabelos crespos, de lábios grossos e bunda grande. Sou preta sim, da pele da noite. Sou mulher, irmã, doutora, sou o que eu quiser, quando quiser. Sou do santo e da igreja. Sou de onde meu nariz grande apontar. Dizem por aí em voz baixa, mas ouço tudo que falam. Vejo os olhos de espanto. E com meu turbante em manto, eu quero que saiba que sou preta e cheirosa. Mas daqui de cima você não vai me ouvir. Mas abusada que sou, falarei mais alto. Sou o resultado dos sonhos de minhas matriarcas. Só não sei receber ordem calada. Sei fazer rezas e teses, mandingas e carícias.
Enfim, eu sou o que sou, o resultado de minha gente. Sou o pretacinho da panela de angu, da feijoada gostosa e da teoria científica. Sou mestre em contramestre na arte de sorrir e na ciência de andar. Andam resmungando por aí. Mesmo falando em voz baixa, eu ouço tudo que falo. O cara ficava resmungando. E aí eu achei maravilhosa a presença de espírito da doutora Margarete. Eu adoro. Né? E Le- o. Querido, vou Vamos. pedir assim, um tempo para você tomar água. Ah, Pedindo joia. licença para você. Pode ser, querido? Tamo junto. Beleza. E é isso, né? Pedir a todas e todas, assine o canal, deixe seus comentários, comente essa história. Aconteceu com você, como na semana passada. Isso aconteceu com você? Você teve isso? Você teve aquilo? Né? O que é, né? Como o Jefferson está colocando, o que é você tem? Alguns de nós já nascemos negros, outros, né, nós nos tornamos negros. E como é para todos nós se manter negro, né? Se manter negro com aquela questão de que nosso tempo está curto, né? Nosso tempo está curto, não está assim. Não estamos assim. Não dá tempo para perder. Podemos perder tempo com picuinhas, com bobagens, com branquices, né? Não podemos perder tempo com branquices. Legal. Vamos lá, né? Vamos naquele momento nosso que é importante, que é aquele momento com que a gente fala dos nossos mais velhos, do nosso griot, e já está declarado que o homenageado dessa semana é Luiz Gama. Agora chega ao período em que, meu caro Lúcio, nos encontramos no Ipiranga, na Rua do Carmo. Tu, como tipógrafo, poeta, tradutor e folienista, principiante. Eu, como um simples aprendiz, compositor, de onde saí para o foro e para a tribuna, onde eu ganho o pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos, que em número superior a 500 têm arrancado da garra do crime. Essa é um trecho da carta de Luiz Gama, carta dele que ele fez ao Lúcio Mendonça. Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Foi um poeta, jornalista, advogado, empresário, nascido em 1830 na Bahia, e é, com certeza, uma das figuras, né, pioneiras desse movimento abolicionista e republicano no Brasil. Filho de Luísa Malim, africana, livre, que trabalhava nas ruas de Salvador. Foi vendido como escravizado pelo pai, isso ele conta na carta, cujo nome jamais foi mencionado, aos 10 anos, para sanar algumas dívidas. Sua liberdade é conquistada anos mais tarde, quando Luiz Gama consegue provar em juízo a condição ilegal da sua situação de escravizado. Com uma trajetória política e intelectual muito diferente de seus contemporâneos, Luiz Gama foi um dos poucos intelectuais negros de reconhecimento público da época e o único a ter passado pela experiência da escravidão. Sua história envolve o uso das suas capacidades autodidáticas para trocar a condição de escravizado analfabeto pela de cidadão e homem livre, lendo e frequentando ambientes acadêmicos jurídicos da época. Passou a acumular um vasto conhecimento sobre a legislação e jurisprudência vigente, reconhecendo no direito um campo importante na disputa política em prol da justiça social. Com o tempo e experiência no tema, Luiz Gama vai se tornar advogado de causas de liberdade, atuando gratuitamente na libertação de muito mais de 500 escravizados na época, em menos de 15 anos de carreira. Em torno de si, sua causa, o advogado vai construir uma extensa rede de solidariedade que participa judicialmente e financeiramente do processo de alforriamento. E é relembrar que Luiz Gama foi um dos, principalmente depois da morte dele, onde, ou né, durante a vida, ele tinha essa questão, né, tinha uma caixa, né, e isso, um montante, né, de recursos para isso tudo. E várias intervenções dos movimentos, ele sempre tem essa caixinha que se fala, né?
né? Sua atividade também, então vamos lembrar, isso nós estamos falando como jornalista, desculpa, como advogado. Na sua atividade jornalística, para além da literatura, o Luiz Gama é a primeira voz negra a lançar um livro no Brasil, né? E aí que vem assim, primeira voz negra, homem, a lançar um livro no Brasil. Temos que lembrar que temos Maria Firmina muito antes. Mas e, e ele também frequentemente corrigia juízes, magistrados, né, consagrados. Ou transcrevia também nas suas literaturas trechos, né, várias situações muito interessantes. Somente em 2015, o jurista foi reconhecido enquanto advogado pela OAB. Essa marginalização histórica de seu pensamento na academia e no mundo jurídico revela a tradição burguesa, branca, racista, que persiste nesses nossos espaços, né? É de Luiz Gama uma frase: não possuía pergaminhos porque inteligência repele diplomas, como Deus repele a escravidão. Em virtude de sua trajetória intelectual diferenciada, o autor vai tecer duras críticas ao debate e às formalidades academicistas, né, da academia, me perdoe, apartado da realidade. Tanto é que, assim, não que ele não queria frequentar, não que ele foi impedido só, mas ele não queria. Ele achava que aquela questão da academia não servia para a prática. Ele é advogado e a academia não servia para a prática. Luiz Gama recusa o ambiente acadêmico e pouco conectado com a dinâmica das sociedades da atuação jurídica. Luiz Gama é uma figura que merece muito mais. E é muito mais do que o filme, é muito mais do que o livro. É uma questão que, como o Jefferson falou no começo, precisa ser recobrado, precisa ser estudado, precisa ser lido, como a gente está fazendo, né? Essa figura importante, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E é isso. E é isso, Jefferson. Vamos continuar, querido. Continue a prosa agora, você também. Ah, tá. Não, falei sobre esse resgate, que você citou agora, a gente passa a olhar para olhar a nós mesmos, a nossa negritude, a nossa gente, um outro olhar que eu não tinha antes. Eu não tinha uma determinada preocupação, como, por exemplo, o black money. Não me ligava muito, não era a questão, vamos dizer assim, tem uma máxima que eu fui aprender, eu acho magnífica. Eu vendo para qualquer um, mas na hora de comprar eu procuro ver quais são as mãos pretas que estão vendendo, né? Porque esse dinheiro, a gente vive numa sociedade capitalista, não tem jeito. Então esse dinheiro tem que estar circulando. E não adianta eu ficar sustentando a estrutura branca que já está há muito tempo e vendo o meu irmão preto que tem uma birosca, que tem uma banca, e eu não vou lá comprar da mão dele. Então, as minhas peças, eu vendo para qualquer um que queira me pagar, mas na hora de eu comprar alguma coisa, eu tenho que levar em consideração onde tem alguém, um negro vendendo aquilo que eu preciso para poder, vamos dizer assim, fortalecê-lo, porque isso também acontece comigo. Outros negros também vêm comprar comigo, ao invés de comprar com outras pessoas. Eu digo na questão da arte que a gente produz, né? E essa viagem é uma viagem muito bacana. Em cima disso, eu fiz uma questão não dessa realidade da compra e venda, mas eu chamo de nódoa branca que ficou, que eu estou tirando de mim essa nódoa branca e colocando que me devolve o que sempre foi meu, mas que eu não tinha visto, né? Que eu chamo de nódoa branca, que é um reinado natural em que a harmonia imperava. Surgiu sorrateiramente uma gente desesperada, em busca de riqueza, passando por cima de tudo do mundo, com a empáfia colonialista e o desejo de submeter todos e tudo.
O Deus único pervertido no eufemismo do onipotente, que tornou-se onisciente em todos os corações e mentes. Tentando ser onipresente, o Deus das desgraças brancas caçou os marginais, os originais da minha terra, a ferro os colocou, assim começou a guerra. Reduzida a esperança de uma gente em franca partida, achou-se a solução: buscar em terras longínquas homens, mulheres livres, em troca de poucos víveres. Para o massacre adestrado no Deus dos maus amados, condenou seu filho único para servir aos desgraçados. O chicote deu ritmo na terra virgem. O pelourinho foi o palco dos desterrados. As peles alvas, de chumbo em punho, do vírus a céu aberto. Condenou os originários meus a fugir pela mata dentro. Condenou as serras atlânticas. Quanto horror em nome do ciumento Deus, quanta pilhagem em nome da coroa. Submetidos ao chicote insano, reinados foram destruídos. E hoje eu choro muito. Não choro da tristeza da partida. Chorei durante tempo. Fiquei louco, desumanizado, escondido em mim mesmo. Eu não sei direito onde me encaixo nos meus sonhos alucinados. Sob o efeito do álcool e da rapadura com farinha, senti saudade da savana espectral, de outra metade que é minha. A mancha branca do nome divino egoísta está difícil de apagar, das costas da divindade pagã. Mas estou em constante movimento de lavação da minha alma. Esta nódoa branca vai sair, e só restará em meu couro metade da saudade das drogas do meu sertão, metade saudade da arte, pois negro indígena que sou, não poderia ser de outra forma. Não que eu queira tirar a cultura branca de mim, porque ela é importante, porque ela é formadora da cultura brasileira, do folclore brasileiro, né? Agora, a nossa língua, né? A gente tenta, que tem essa importância, a cultura europeia, no que chamamos de português brasileiro, da nossa realidade aqui. Mas hoje, para recobrar a nossa negritude, a gente precisa recuperar isso e apagar um pouco dessa influência no nosso dia a dia, essa influência branca que eu falo até uma vez que eu boto assim, eu preciso matar o negro dentro de mim, né? Eu preciso matar esse negro dentro de mim que vê que todo elemento branco é doutor, é senhor. Eu tenho que matar esse negro. Esse negro não pode existir mais. Porque quando eu olho para o lado, quando eu olho para a história, eu vejo doutores negros, eu vejo pessoas importantes dentro da nossa cultura que passam a ser minha referência. E mais ainda, não só para mim, porque talvez com 50 anos, não que eu não tenha jeito, claro, a gente está aqui para aprender, mas ao meu filho que tem 11 anos, fala para ele, não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça. Estude, se apodere da sua negritude e tem que estudar, não tem esse papo de ficar levando pelo lado romântico, de que não eu sou negão e ponto final, não. Você tem que estudar, tem que entender como é que pensa a cabeça dessas pessoas e correr atrás do prejuízo. Agora, esse branco, esse negro subserviente, que a gente acostumado, foi, vamos dizer assim, minha mãe, meu pai militar, minha mãe com medo. Quando eu fui fazer faculdade de História, minha mãe ficou com medo. Ela ficou com medo de achar que ia ter um levante militar de novo. Você, como professor de História, eles vão te matar, aquela coisa toda. E é o carinho da mãe. E eu falei com ela, eu tenho que enfrentar isso daí. Não é afrontar, é enfrentar essas dificuldades. E o meu filho, eu tenho ensinado ele, dentro dessa minha descoberta, né, desses nomes, por exemplo, Marcos Garvey, eu não sabia que era Marcos Garvey, porque a história a gente não estudou, eu não estudei isso na faculdade. Quando eu fiz faculdade, olha, eu não me lembro de ter falado assim 2 horas de história da África na faculdade. Não teve, dentro do curso todo. É tudo muito europeu, muito e as nossas referências. Eu tenho pegado muito. Você deve conhecer o professor Amauri, e aqui do Movimento Negro também. Ele fez um curso de formação de agentes antirracistas na educação,
na sociedade. Um curso maravilhoso que me abriu um leque que eu falei, caramba, eu não via nada disso. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque acho que, vamos dizer assim, eu comecei a entender o quanto eu estava vivendo esses anos todos nessa alienação de não saber quem eu era dentro da sociedade. E aí venho corrigindo. Agora o trabalho é dobrado, né? Porque quem já vem ter uma longa história está sentado à vontade igual a você, e eu estou correndo atrás, correndo atrás. Não, eu tenho que recuperar esse tempo. Tenho que recuperar esse tempo, porque senão eu não vou. E principalmente para o meu filho. Esse, eu tenho que deixar esse legado para ele, dele entender que a gente tem que correr atrás. Nisso, eu fiz uma, uma poesia ainda nessa questão. Eu vejo muito, eu reconheço muito isso em cima das mulheres, sabe? Eu tenho, é uma paixão, é aquele vedor, né? O voyeur, né? Mas não pelo lado sexual, mas de gostar de ver como essa mulher negra ela se relaciona entre elas, o matriarcado ali, e é nelas que eu estou procurando entender reconhecer quem eu sou nessa sociedade. Eu coloco aqui, inclusive, eu tenho até uma poesia que eu fiz para elas, que eu chamo de renascimento. Se minha ancestralidade me permitisse nascer de novo, eu queria vir mulher preta, do cabelo bem crespo, do cabelo tipo pichain, daqueles que nascem para o alto, daqueles que traçam os rumos das fugas das rotas dos escravizados, daqueles que embrulharam as sementes de minha gente, daqueles que trouxeram as pimentas, daqueles que só as pretas têm. Queria carregar nas ancas o rebolado natural das bundas grandes. Queria ter aqueles lábios grossos, carnudos, sensuais, molhados e abusados. Queria, com meus grossos lábios, rezar mandingas bem baixinho no ouvido do doente. Queria fazer juras de amor no pé do ouvido do preto frágil, tão frágil que um dia tentou ser o que nunca poderia ter sido. Minhas ladainhas de amor o trariam de volta ao mundo de minhas carícias negras. Queria ter o cheiro doce do sexo negro. Queria deixar meu preto o dia inteiro com saudade do meu preto. Queria ser mulher preta um dia, mas se pudesse ser mais disso, seria sem noção de contar o tempo. Queria ser abençoado ao renascer. Queria amamentar meu rebento. Queria todos os dias pedir, suplicar, chorar, o medo que da violência pudesse levar o meu filho. Queria ensinar meu filho a amar incondicionalmente sua preta e sua família. Deve ser magnífico olhar e sentir o mundo através da íris da mulher preta. O mundo deve ter mais cor e amor. Queria, no ocaso de uma vida feminina preta, olhar para trás e pensar que faria tudo de novo, mas agora muito abusada, muito mais abusada, do que fui na breve vida preta de meus sonhos em ser mulher completa. Quem sabe eu volto perfeito na próxima encarnação. Mulher preta, né? A partir dessa relação que eu tive com elas. Né? Agora, nessa andança, aí eu comecei a ir a alguns terreiros também, para levar, não só para levar as peças, para conversar com as pessoas, para sentir essa energia. E a energia mais bonita que eu tive foi em contato com uma vovó, né? E ela foi magnífica. E foi um terreiro, já fui visitando vários terreiros, mas no terreiro mais pobre que eu fui, interessante, o mais pobre, que eu cheguei lá, chão de terra batida, uma coisa assim, as paredes ainda faltando um embolso ou reboco, dependendo da área do Brasil, como é que se fala, né? E faltando acabamento, faltando tudo, mas eu senti ali que havia alguma coisa de diferente nos outros, com todo respeito a todos os outros que eu fui visitar, que eu fui levar as peças, que eu participei do cerimonial, né, para entender. Mas nesse meu coração fez ali estremeceu ali e na mão de vovó que eu botei aqui, vovó. Ontem eu fui ver vovó, fui tomar as bênçãos do meu sagrado. Estava em atraso perdido de uma vida inteira, sem caminho, sem rumo conhecido. Da velhinha de voz mansa, um conselho sábio de quem viveu entre nós.
A suavidade das palavras, a leveza das mãos acariciaram meu coração, como se eu tivesse no colo de minha avó Maria. Eu, tolo e perdido, ela gigante e certeira. Eu nunca soube para onde ir. Eu sempre vazio. Que tolo eu fui. Revelado na docilidade do cachimbo, ajoelhado e reverente, ganhei a doce bronca da vovó, a revelação que me parecia luz, embora não compreendendo completamente como ser filho do dono dos caminhos, como ser direcionado por quem conhece todas as encruzilhadas. Eu que sempre me senti perdido. Logo depois, o rei da boiada, aquele que pega no laço e risca o chão com a faca e pega o gado na unha. Gentil com as mulheres, fogoso e bebedor. Também me narrou meu caminho, e apontando com seu braço forte o assentamento de quem me guia. E disse: o seu rumo está nas mãos dele, o rumo dos rumos. Aquele que me leva ao boi fujão. E você fugia de quê? Ele me perguntou. Confesso que não sei se fugia, pois quem não tem rumo, qualquer direção serve. Hoje encontrei meu farol, o guia de minhas preces, o conforto dos meus anseios e as bênçãos de minha gente. Foi quando eu visitei vovó lá nesse terreiro. Eu achei magnífico. A dona Beth partiu tem pouco tempo e eu fiz um trabalho, não somente com ela, que é uma coisa muito interessante. Eu ia esquecendo até antes. No começo eu falei dos livros, né? Esse aqui foi o livro Negras Palavras Cariocas, que eu participei, né? Tem outras pessoas também que você conhece nesse livro aqui, Fernanda, uma delas. Tem uma colega, Valéria, que tem um trabalho maravilhoso também, poesias. E esse daqui foi o Festa de Pão e Rosas, 100 anos de luz, né? 100 anos de lutas e poesias. Foi feito esse livro aqui, ele tem tradução para vários países, Portugal, França, Colômbia, vários aí, e eu consegui colocar, e a gente vai acreditando, né? E nessa de acreditar, eu tomei um susto um dia, que eu peguei uma poesia minha, tô conversando aqui, eu estou procurando para mostrar. Ah, então, A, então eu vou pedir uma a, licença, já que você abriu o caminho para a estante preta. Enquanto você procura poesia, eu faço a estante preta. a joia, a Beleza, joia. querido? Agradeço e aproveitar para todos e todas sempre lembrar, assine o canal, não esquece não. Vamos assinar esse canal, vamos ver, dar o axé, né? Indicar que para que mais gente assistam e vejam. As indicações de hoje, né? Muitas vozes, né? Esse livro, né, feito pelos Denis Moura Quadros, Antônio Carlos Mosquet, né? Ao falarmos de poetas negros brasileiros, conseguimos recordar de alguns nomes, e aí, né, como Luiz Gama, Cruz de Souza, Lino Guedes, Solano Trindade. Esse volume, né, esse número 2 dessa revista, ela fala desses poetas negros, né, ou que não são citados, ou são pouco citados nos estudos, né, ou quase nunca, e que tem uma importância muito grande. Luiz Gama, como nós já falamos, Cruz de Souza, Lino Guedes, Solano Trindade, então são figuras interessantes. Muitas vozes. Revista do Programa de Pós-Graduação do Estudo da Linguagem. Uma outra indicação importante, né? Estamos falando de Luiz Gama, é Província Negra. Khaled Cabu é o roteiro, Cris Zulo a arte. Ambientada em São Paulo em 1869, a história transporta para os leitores para um momento maior que a cidade tinha pouco mais de 40 mil habitantes. Muita garoa, muita efervescência cultural. A obra faz um retrato da época com reconstituição de fatos históricos da arquitetura, da música, das artes, do teatro, também abordando o ativismo político dos paulistanos e trazendo essa figura, né, de Luiz Gama, filho de Luiz Amalim, e como toda a sua relação, né, sua amizade com Rui Barbosa, Cássio Alves, Raul Pompeia, então todas as figuras, né, e principalmente trazendo aquele momento, né, que fala muito de como foi o enterro, né,
o enterro, o Raul Pompeia conta como foi o enterro, né? Como foi a mobilização de negros e negras, juristas, né? Província Negra é um álbum de história, quadrinhos que retratam a cidade de São Paulo. Muito interessante. Uma outra indicação é esse livro Lições das Resistências, artigos de Luiz Gama na empresa de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós já falamos disso, dessa organização feita, muito bem feita pela Lígia Fonseca Ferreira, onde ela fala e traz informações e traz olhares, né? Como era, um pouco mais, a gente consegue ouvir o tom, né, de Luiz Gama, o que ele fala, o que ele olha, né? Como ele fala e como ele determina todas as coisas. Muito interessante, vale a pena, necessário e importante. E, por fim, um livro, né, da coleção da editora Mostarda, Luiz Gama. Esse livro traz a trajetória, né, também, né, do Luiz Gama para um público infanto-juvenil. Muito interessante, muito importante, e como os livros também do Jefferson Dantas, que a gente está falando e está dizendo aí. É isso, Jefferson. Vamos continuar. Estamos nos nossos finalmente, querido. Vamos lá. Essa aqui, é, a partir de uma poesia aqui que é chamada Grito, uma colega pediu, ela faz parte do slam, né? E ela pegou minha poesia e deu a uma menina fera, ela declamando, ela é do slam lá de Santos, né? E aí ela leu e parece que, vamos dizer assim, veio como fosse um raio na minha cabeça quando ela leu aquilo. A princípio, quando eu escutei, eu chorei. Primeiro eu chorei, né? Porque ouvir a minha poesia na voz de outra pessoa era uma coisa tão distante para mim, que quando eu botei, eu fiquei assim, foi um impacto que eu não sei como quantificar, como qualificar esse impacto em mim. E a partir do que ela leu, eu fiz um trabalho, mostrei para algumas pessoas e várias mulheres se interessaram. Aí, mais uma vez, eu falo, não somente na arte da madeira, mas na arte da poesia. Várias mulheres como, vamos dizer, pegaram na minha mão e me ajudaram de uma forma tão assim despretensiosa, tão tranquila, que os homens demoraram um pouco mais, os companheiros aí, mas a mulherada, o que nós fizemos? Eu passei a mandar poesias minhas para essas, para várias colegas, né? Só teve uma atriz, que é a Margot, mandando poesia para elas, elas começaram a ler, a declamar. Mas é uma coisa tão bonita que é o seguinte, teve uma que ela mandou para mim umas 15 leituras dela da mesma poesia. Ela errava, mandava, errava, mandava. E no final, a poesia, a última leitura que ela escolheu, ainda assim saiu gaguejando. Ela falou comigo: o que você achou? Eu falei: eu achei lindo, porque você me deu o que é de melhor que você podia me dar. Né? Eu não procurei uma atriz para ler. Eu procurei uma pessoa que é uma dona de casa, que faz comida, que é uma doutora, que eu procurei gente comum para ler, porque minha poesia fala dessas coisas comuns, né? Da gente, dessa história. E aí eu coloquei no Spotify, né? Eu faço um trabalho que é chamado de Quilombo Poético, que são vozes principalmente de mulheres. Hoje tem uma rapaziada que está começando a se interessar, né, de fazer essas leituras, mas as mulheres brilham lá à vontade nesse trabalho, e nós temos já, não me lembro quantas poesias já tem lá, né, colocadas, a gente faz essa divulgação, e eu vou tentar ver se eu consigo fazer um projeto para profissionalizar, não sei se profissionalizar, mas arrecadar algum tipo de fundo com essa lei de apoio à cultura,
vamos dizer, apresentar em determinadas situações essas poesias. Mas a que eu fiz foi uma que saiu lá, a primeira, que é Grito, que é Grito. Eu, que já nasci gritando, antes mesmo daquela palmada, enchi meu pulmão e gritei. Gritei demonstrando a vida, a energia vital, o sopro de esperança de mais um preto indígena que iria gritar a vida inteira. Eu que nasci gritando, fui suavemente, docemente convencido pelo medo de meus pais a calar o grito. Não fale, seja invisível. Política mata. Nascido 4 anos depois do AI-5, no auge da ditadura, ensinado a sobreviver nas brechas que o poder permitia, houvesse desejo maior de gritar, seria solenemente calado nos porões da tortura militar. E calei. Esqueci do grito de vida. Acostumei com o silêncio da morte. Esqueci que negro que sou, somente gritando conseguiria sobreviver. E calado apenas sonhei. Medo, companheiro fiel. Uma noite de sono conturbado, como tantas que já vivia, acordei novamente gritando, suado, exausto, perplexo. Descobri que o grito, aquele primeiro grito, o grito primeiro da vida, o grito que encheu meus pulmões, calado pelo medo político, acordou-me numa noite calorenta, abafado pelo medo da morte, ressuscitado pelo desejo de vida. Hoje, todas as noites eu grito, grito no silêncio da noite, pois tive muito medo da morte. Grito da atividade na escrita, minha poesia esquisita, sem rima, sem métrica e sem sorte. Grito, pois um dia alguém vai ouvir. Ao ouvir, vai saber quem eu sou. Sou um negro que renasceu da vida em vida, que agora, junto com meus consortes, descobriu no quilombo resistente que, para encher o mundo de vida, não devo temer minha morte. Então, a gente pega e tem que começar a gritar, né? Se não, antigamente falava o bom cabrito não berra hoje, cabrito tem que berrar, senão é atropelado, né? O pessoal Com falando certeza. piada, né? Faz piada com a gente tem que gritar, tem que berrar, tem que falar que isso está errado, porque senão chega é pelo meu filho, é por essa geração mais nova que tem não sei se é um ditado judeu que fala, eu posso perdoar aquilo que você fez contra mim, mas não consigo perdoar aquilo que você faz contra quem eu amo. Ou seja, aquilo que já foi feito contra mim, bem, eu vou tentando me administrar minhas dores, meu tempo, minhas angústias, mas eu tenho que mostrar para o meu filho que ele não tem que aceitar isso, né? Ele tem que correr atrás. É isso aí. Mas muito bem, querido. Vamos aqui, estamos nos nossos finais, agora a última licença, fazer também uma sugestão para, dentro dessa história, para volto a pedir a todas e todos, assine o canal, dê o like, dê o axé, deixe os comentários, quanto mais as pessoas vão, aproveite também, né? E dá um tour pelo canal, né? Veja, a gente está quase mais, vai fazer 3 anos, né? No mês que vem, e com diversas camadas de história negra, história dessa literatura negra, algumas quizumbas, algumas histórias, alguns fatos, né? Era ao vivo, agora está sendo gravado. E uma das conversas muito interessantes é também do Rio, né? Com Ivan Gomes. Vamos lá, assista, está aqui na descrição, né? O link, vão lá, vejam, se divirtam. Foi muito gostosa essa conversa, muito elucidadora, muito escura. E é isso, Jefferson. Quero agradecer sua gentileza, sua paciência, né? Eu Da agradeço. gente poder dividir, poder contar essa sua história. E que tem mais, tem esse quilombo poético. Depois você dá o endereço para a gente deixar também na Tá. descrição do quilombo poético, por favor. E é isso, querido. Eu só queria contar uma história bem curtinha. É Em, sua, em, sem nenhum problema. em- Quando eu estava fazendo faculdade, tinha uma colega, ainda hoje uma grande amiga, né? Malandra pra caramba. Ô, compadre, ela sempre.
ela era QED da casa de santo da mãe dela, e eu conheci uma senhora lá. Essa história vamos dizer assim, é uma história muito, para mim, muito interessante. Aí eu conheci uma senhora que chegava com a filha dela em especial, né? Um doce também de menino, o nome da filha dela, Tainá. Né? E eu conversava com essa senhora, mas era uma conversa assim desinteressada, assim, uma conversa boba e muito gentil. Nossa, ela era aquela voz macia que a gente escutava, conversava com ela. Dona Conceição, com Dona Conceição e conversava com ela, tal. Passaram anos, tal. Isso em 2001, 2002. Quando foi em 2012, mais ou menos, 2012, 2014, mais ou menos, eu chego na casa da minha mãe com a televisão ligada, e olha a minha alienação, como é que eu estava sem perceber os meus símbolos. Eu conversava com ela em 2001. Aí, quando eu chego na minha mãe, eu falo, televisão ligada, eu conheço essa senhora. Aí, minha mãe, conhece? Falei, conheço, conversava com ela muito. Eu estou tentando. A minha mãe, ela é Conceição Evaristo. Eu falei, ih, isso em 2001, por aí. Eu conversava com Conceição Evaristo e hoje eu fico olhando assim, falei, meu Deus do céu, essa mulher. E é uma simplicidade. Não sei se você já teve contato pessoalmente com ela. É uma simplicidade, uma coisa assim que. Aquela voz dela, né? O jeitão dela, não mudou nada. Tá lá, eu conto para o pessoal, eu falo até com a Luzimar, né, com essa colega que ela frequentava lá, a Casa do Axé, né? Mas eu estava um tempo apartado dessas coisas, principalmente quando eu fui para a Marinha Mercante, eram leituras técnicas, tudo, não fui. Mas hoje eu estou, né, como eu disse, correndo atrás desse tempo perdido. Não me arrependo não, tá? É bom que eu acho que talvez agora eu consiga compreender melhor qual é a minha função nessa vida que eu estou vivendo agora. Não sei nas outras e nas que virão, mas nessa eu estou começando a entender qual é a minha função. Quero agradecer a oportunidade. Você me deixou hoje o dia inteiro com frio na barriga, né? Meu Deus do céu, né? Me senti batizado aqui, é o meu batismo, né? Saber que eu estou me sentindo como se fosse na sala da sua casa, nessa sala da sua casa, frequentou e vai frequentar nomes importantes para a cultura brasileira, e esse convite rendeu insônias desde quando você falou comigo. Essa noite eu fui dormir por volta de 1 hora da manhã, acordei às 4h20, por aí, pensando, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Eu não tenho nada para falar, e aí, será que eu vou fazer vergonha? Esse medo de quem está iniciando na literatura, né? Eu sou iniciante, então todos que passaram por aqui, eu tenho muito respeito por você. Muito obrigado. E é essa a função, né? Essa é a função da geração mais velha, cuidar da geração mais nova. Né? Então é essa a função, né, de quem já bateu a terra, fazer, ó, já baixei um pouco a poeira, venha. Né? Essa é a função do nosso escurecimento, trazer novas histórias, novos olhares, novos aprendizados, dar puxão de orelha, dar fazer essas outras coisas. Querido, muito obrigado. Fique bem, agradeço mesmo. Agradeço a todas e todos que assistiram até agora. E aqueles pedidos. Vão bem, não se comportem. Até, tchau.